Olá, primeiro ano, estamos aqui de volta. Novamente, hoje, aula de interpretação textual, capítulo 7, livro 2. Essa aula é a nossa quarta aula também. Estamos terminando o livro 2 de interpretação também. Ou seja, próxima aula, capítulo 8, nós já teremos o livro 3. Vamos torcer, quem sabe, esse capítulo 8, a gente já esteja de volta, Amém, graças a Deus. Vamos rezar para as autoridades aí fazerem o que tem que ser feito, Bom, hoje nós vamos falar sobre 3 coisas muito simples, porém que vocês vão ter que estar muito atentos, certo? Contando com a atenção de vocês aí. A atenção que eu estou falando é vocês prestarem atenção na minha explicação e acompanharem no livro. Vocês peguem o livro de vocês, porque hoje nós teremos a análise, durante a explicação, de algumas figuras que estão no livro de vocês. E aí vocês vão acompanhando e entendendo o que cada conceito representa. Lembre-se que na nossa aula de gramática nós falamos sobre palavras, classes de palavras, a semântica, o sentido. Hoje nós vamos falar exatamente sobre isso, só que num conceito um pouco mais amplo, do que aquele gramatical. Então vocês peguem o livro de vocês, repetindo de novo, livro 2, capítulo 7. Olha as páginas aí. Pega as páginas. E hoje, olha só, vocês já olharam ali, Já bate o olho, meu Deus do céu, a tarefa, Eu nasci para sofrer, como tem gente que está mandando figurinha lá, Eu do Pingu, eu nasci para sofrer. É só um pouquinho. Olha que essa atividade de estado proposta. Por isso que eu passei agora com você, para dar uma compensadinha, E aqui temos questões objetivas mais importantes, que vocês hoje vão trabalhar exatamente com a questão da interpretação. Então são 3 conceitos básicos, mas que buscam, que pedem que você tenha uma atenção grande. Conceito de texto, conceito de contexto e as relações de sentido provocada por esses 2 elementos, que se interligam. Esses elementos, eles se constituem um só, Aí eu vou usar uma palavra bonita agora. Eles são intrínsecos, Porque eles constituem um todo, um universo, uma bola de luz. Então é isso. Vamos começar falando do texto, O que é texto? Quando a gente fala texto, a gente lembra logo de redação, Quando a gente fala texto, a gente lembra só de texto escrito ou do amontoado de palavras. Durante algum tempo, um texto foi considerado isso mesmo, Durante algum tempo, que eu falo muito. Só que, depois de certos estudos, chegou-se à concepção de que um texto, ele é uma manifestação do nosso discurso. O que é um discurso? Vamos lembrar o que é um discurso? Discurso é quando você fala, até sozinho, quando você conversa, quando você escreve qualquer tipo de gênero textual, bilhetes, mensagens, redações, livros, artigos, notícias, enfim, esse é um tipo de discurso. Quando você desenha, quando você pinta, os escultores, quando fazem lá as esculturas, os trabalhos, todo tipo de manifestação de um discurso é considerado um texto. Olha aqui o que o professor colocou para vocês aqui, que tem aí, perdido aí na página, mas eu resumi para vocês. Manifestação do discurso por meio de linguagens. Linguagens verbal, não verbal ou mista, as duas juntas. Verbal e não verbal juntos, como é o caso da história em quadrinhos. Então, qualquer manifestação de um discurso por meio de uma linguagem verbal, não verbal ou mista, vai se constituir em um texto. Por quê? Porque ele está atendendo a uma necessidade de comunicação. Ele tem uma função social, que aí é a premissa maior de um texto. Texto tem que ter função. Ninguém faz texto para nada, desenha para nada, esculpe para nada. Fiz para ficar aqui, ninguém vê. Não. Ele tem uma função. Ele pode até ser esquecido,
depois de um tempo. Mas ele, no momento em que ele é produzido, ele tem uma função social. Isso é um texto. Quando a gente fala em todo significativo, quando nós falamos em coesão e coerência de sentidos, é isso. O seu texto você faz para ter uma função social. Ele é uma manifestação do seu discurso que tem uma que está atendendo a uma necessidade para uma função social. Até quando você vive pedindo para beber água no banheiro, quando está aqui, lembra? Para ver se, eu passo no banheiro. Qual é esse discurso? Esse discurso é uma manifestação sua de uma necessidade. Está atendendo uma necessidade sua, que é ir beber água e ir ao banheiro. Nem sempre, né? Às vezes a necessidade está camuflada, a necessidade é andar no corredor. Mas é atender uma necessidade e que tem uma função. A função entre nós, quando a gente está aqui no caso, os interlocutores, é análise de situação, interpretação, para ver se você vai ou não. Entende? Então até uma frasezinha. Quando ele fala texto, não é só livros, artigos, aquela coisa. Não, uma frasezinha sua. Você vai comprar alguma coisa. Quando você pergunta o preço de algo, quanto custa? Olha a manifestação do seu discurso, atendendo uma necessidade comunicativa, uma necessidade de comunicação com uma função social. Então quando nós falamos disso, nós estamos falando em texto. Na primeira página do livro de vocês, começa com uma charge, né? Tem uma charge de um carro que tem um discurso anti-poluição, vocês podem ler aí, né? O discurso verbal dele está falando contra a poluição, não é para poluir. Mas o que ele está fazendo? O que a linguagem não verbal diz? Exatamente o contrário. Aí a construção do humor ou a construção da ironia está exatamente aí. Eu tenho uma manifestação verbal dizendo uma coisa e uma manifestação não verbal dizendo outra. As duas juntas vão constituir uma coerência significativa, que é uma crítica. Você fala, essa charge é uma crítica. Por que é uma crítica? O cara está falando em poluição e está poluindo ao mesmo tempo, soltando fumaça para tudo quanto é lado. Isso são constituições de um texto, que você precisa estar atento à linguagem verbal e não verbal, para poder entender o que esse discurso, como esse discurso se manifesta, para entender se é crítica, se é ironia, se é tiração de sarro, né? Esta semana passada, né, porque vocês estão assistindo essa aula aí já no dia 8, né, de maio, mas esta semana passada nós tivemos um fato, né, seríssimo da nossa, não estou falando da demissão do Moro não, viu? Estou falando de uma frase que foi atribuída a uma série, aliás, ao nosso presidente, né? Nossa, ficou assim lá fora. Depois vocês dão uma pesquisadinha aí, olha, né? Usaram, né, numa frase, uma associação um tanto quanto desrespeitosa, né? Independente do que ele faz ou do que ele pensa, ele é um presidente da República de uma nação e como tal deve ser respeitado. E essa insinuação foi no mínimo desrespeitosa, deixando de fora aí, né, pensamentos políticos. Estou analisando a palavra, linguisticamente falando. Então o texto é isso. Ele é uma manifestação do discurso que atende a uma necessidade de comunicação, né? Então ele tem que ter essa coerência. Na outra página aí vocês têm dois exemplos, verbal e não verbal. Um é um poema chamado poema Pílula ou poema Minuto. Amor, humor. Isso lá na primeira fase modernista. Para entender esse amor, humor, você pega alguns elementos daquela fase, que é o poema Minuto, poema curto, para você poder entender o que esse discurso está manifestando. Amor e humor, o que tem de ver uma coisa com a outra? São palavras parecidas? Não são? Qual é o conceito que elas têm? Por que as duas colocadas juntas? E temos o quadro da Tarsila do Amaral, Abaporu, famosíssimo, né? Até hoje está entre a lista
de um dos 10 quadros mais caros, vendidos, né? Mais caros do Brasil, né? Vendido no exterior, obviamente. Pagaram-se milhões e milhões por esse quadro. Então o que vocês têm aí? O professor vai aqui dar uma enxugadinha na testa, porque aqui está quente, viu? Estamos trabalhando sem ar-condicionado, né? Porque o barulho atrapalha. Então, voltando no Abapuru. O que o Abapuru diz? Por que essa imagem deformada, que é uma imagem deformada, né? Por que uma imagem negra, né? Por que essa constituição de cores é racista? Não é racista? Qual é o meio social em que ele foi feito? Por que ele foi feito dessa forma? O que ele significa? O que é que esse quadro traz? Se vocês olharem aí, só acompanhando, se vocês lerem aqui, bem no último parágrafo aqui do lado do quadro, né, vocês vão ver aí que está escrito que qualquer produção linguística, qualquer produção feita por linguagem verbal ou não verbal, se constitui num texto, desde que ele atenda a uma necessidade de comunicação dentro de uma determinada situação. E aí nós já entramos no segundo ponto, o contexto, que uma coisa não tem como se dissociar da outra. Contexto, situação. Olha aqui, professor, perdi aqui no meio. Olha o que o professor colocou aqui para vocês. Situação e contexto. Não tem como dissociar. Vamos voltar no Abapuru, da Tarsila do Amaral. Para você entender este quadro, tem algumas relações que vocês têm que estabelecer, né? Essas relações são os aspectos, as condições em que esse quadro foi produzido. Eu vou falar de alguns conceitos aqui da literatura, vocês podem não ter ainda estudado, mas só para situar vocês. O movimento na época, a primeira fase modernista, trabalhava dentro da antropofagia, um conceito de canibalismo cultural, que nós tínhamos que nos apropriar de outros conceitos culturais de outros países e dar para ele o nosso rosto, a nossa cara. Então ele se apropria desse conceito primeiro. Segundo, o expressionismo. O expressionismo era uma linha de pensamento artístico que trabalhava com a deformação da realidade. Então, aqueles pés enormes, as mãos enormes, ou a própria deformação oriunda da Primeira Guerra Mundial. Vamos lembrar que esse movimento ele nasce dentro do contexto da Primeira Guerra Mundial. Então, o expressionismo ele trabalhava com cores fortes. No exterior, cores tristes, roxo, preto, verde escuro, azul marinho e todas as imagens deformadas. Tarsila do Amaral agrega isso, mas dá para o quadro dela nossas cores. Daí a razão da personagem de Abapuru ser negra. Tem nada a ver com racismo. É a representação da mestiçagem brasileira que já tinha aparecido em um livro chamado Macunaíma, né, de Mário de Andrade. As cores, ou seja, que as cores de fundo são vivas, não são cores tristes, roxo, preto, azul marinho. Isso é agregar. Por quê? Dentro daquele momento da primeira fase modernista, que no Brasil foi de 1922 a 1930, nós temos essa condição de produção. Nós tivemos outros pintores como ela, né? Tivemos a Anita Malfatti, tivemos o Cândido Portinari, Di Cavalcanti, todos eles que agregaram isso, cada um dentro do seu estilo próprio. Para você entender isso, você precisa de quê? Situação. Você tem que inserir o seu texto em determinada situação. Isso se chama contexto. Não tem como você entender um texto se você não inseri-lo dentro de aspectos. Ali eu coloquei, depois vou falar de novo. Históricos e sociais. Você está lendo o livro do romantismo, principalmente as meninas, né? Que as mulheres eram muito maltratadas lá no século XIX, até hoje, né? Mas lá naquela época não tinha voz e nem vez. Aí vocês, meninas, estão lendo um livro daquela época, em que a menina casava com quem o pai decidia, sofria na mão do marido. Aí você diz assim: ah, mas eu não ia fazer isso, não. Queria ver se fosse comigo, eu ia casar, ia nada, eu ia fugir, eu ia... Não.
Aí você está pensando, né, em você, hoje, século 21. Você tem que transportar essa história lá para trás. Quais as condições que uma menina tinha de desrespeitar a família, de ir contra os pais? Vocês sabem que as histórias, por exemplo, as meninas, que acontecia, que as meninas, por exemplo, que ficavam grávidas, sem casar, né? Os pais faziam o quê? Escondia as meninas, né, para ninguém saber que ela estava grávida, mandava lá para um fundão de mato, para algum convento, para ninguém saber. Tinha a criança, essa criança era tomada das meninas, entregada para o orfanato, mortas ou dadas para quem quisesse, porque a família não ia ficar com aquela desonra, e a menina ou ficava no convento para o resto da vida, ou casava com quem os pais determinavam. Arranjava qualquer um lá que queria casar com ela e entregava a moça. Isso lá atrás. Então, se você não colocar a história nesse parâmetro, não tem como você entender com a nossa cabeça de hoje. Isso é contexto. É a mesma coisa que você lê, por que na época do regime militar as pessoas produziam tantas músicas que falavam isso e aquilo? Era a situação, era o momento. Olha o momento que a gente está vivendo agora. Olha quanta coisa mudou por causa deste momento. Vamos pegar o texto e o contexto das lives que estão sendo feitas, porque não pode ter show. Por que tanta live, meu Deus do céu? Porque pode. Aí cada um faz na sua casa, assiste pela internet. Olha nossas aulas. Isso é situação. E não tem como você entender, interpretar corretamente o texto se você não inseri-lo nessa situação. O contexto, ele é um elemento fundamental. Não existe texto para nada feito joga no ar. Não. Todo texto, até uma frasezinha, como eu disse, ele é feito para atender o quê? Uma necessidade. Se ele atende uma necessidade, essa necessidade vem de onde? De uma situação, de um contexto. Então, para eu escrever algo, desenhar algo, pintar algo, eu tenho que, para eu manifestar o meu discurso por meio dessas linguagens, eu preciso de uma situação específica. Eu preciso de um momento específico, para que as pessoas vejam e entendam. Não, está falando disso aqui, como o Abaporu aí, né, da Tarsila do Amaral. E aí chegamos às relações de sentido. Quando eu produzo sentido, isso é automático. Se você atende uma necessidade comunicativa, essa necessidade vem de uma situação, e você tem um trato, sabe? Porque tem que saber usar, né? Obviamente, a palavra é imagem, vai produzir sentido. Nessa relação entre você, autor, e o professor esqueceu de fechar os parênteses, vai fechar agora aqui, tá? Não é parênteses não, desculpa, tá? É tanta coisa que eu até barro mesmo. Nessa relação entre autor e leitor, você e a pessoa, e as pessoas que te ouvem, vocês têm uma situação bem clara. Se você não interpretar a situação, você se lasca. Vou usar dois exemplos bem atuais. Em termos de concordância ou não, nós não estamos falando disso. Estamos falando de situação. Vocês devem ter visto, quem não viu, eu não vi nenhuma, porque não dá nem tempo, é tanta coisa para fazer. Mas eu vejo nas notícias. As lives do Gustavo Lima e do irmão do Cristiano Araújo, Felipe Araújo. Gustavo Lima bebeu, né? Menino, você bebeu demais. Estava caindo pelas tabelas. Cai aqui, cai ali, cai lá. Deu problema. Ele não entendeu que, embora ele estivesse na casa dele, aquela live não era particular. Estava sendo mostrada para o Brasil inteiro. Com uma ótima intenção, óbvio, mas como eu disse, nós não estamos discutindo isso. Ele não entendeu a situação que ele estava. Ele não podia exagerar tanto, né? Que ele estava caindo pelas tabelas. E a outra foi do Felipe Araújo. Menino bonzinho, simpático, beleza, mas foi fazer graça. Vocês viram? Mandou o Conar lá para aquele lugar, ao vivo. Né? Pegou a latinha e vai. O que aconteceu? Tiraram a live dele do ar. No outro dia, cortaram tudo. Ele também não entendeu. Ele já tinha visto uma situação, mas é o caso. Não, eu sou artista, então eu estou assim, eu posso. Se lascou.
porque tiraram do ar, ele vai perder dinheiro, ele vai perder contrato publicitário, que é o pior, porque perde mesmo. Você sabe que nesse mundo aí de muito dinheiro, a pessoa não vai querer a imagem do produto dela associada com uma pessoa que pega e manda lá para aquele lugar, né? Não faz. Isso é o quê? Isso é quando eu não entendo a situação. E aí eu produzo um sentido que não é aquele que eu queria, mas já foi. Ainda mais agora, né? Como vocês mesmo falam, quem perdoa é Deus, a internet não, né? A internet não perdoa. Depois o povo, né, malha em cima. E essas relações aqui, olha só, entre autor e leitor, entre interlocutores e seus atos comunicativos. Olha a manifestação do meu discurso. O meu discurso é o meu ato comunicativo, certo? E aí eu vou ter os aspectos. As minhas relações contextuais, as minhas relações de sentido estão sim associadas a aspectos históricos. Eu tenho que entender de onde que veio. Como é que eu vou entender que Vinícius de Moraes escreveu Rosa de Hiroshima se eu não sei nada sobre a Segunda Guerra? Não vai fazer sentido para mim. Então eu preciso me apropriar sim. Aí as relações de sentido ela vem de quê? Da experiência, do conhecimento. Lembra que um conhecimento textual é feito de 3 coisas. Conhecimento linguístico. Você tem que ter noção da palavra, né? Você não sabe ler direito, não entende a palavra, vai ser igual o Felipe Prior lá naquele negócio. O que é sororidade? Vai ver um dicionário para ver, né? Falar aquilo, né? Você tem que ter um pouco de conhecimento linguístico. Conhecimento de mundo, suas experiências, e o conhecimento teórico, que é esses aspectos históricos, sociais. Você está inserido. Agora, por exemplo, quais são os aspectos sociais que interferem no nosso discurso? Como eu posso falar de política, de situações? Qual a maneira? Como que eu posso manifestar esse meu discurso para que as pessoas me entendam de verdade? Culturais, sim, né? Nós hoje, infelizmente, vivemos um momento de muita intolerância, mas nós estamos inseridos dentro de uma sociedade cultural também. Se você não entender o jeito, vamos dar só um exemplo agora. Como que é difícil para nós não cumprimentar, não se abraçar? É um aspecto nosso aqui. Latinos, brasileiros. Você vai em outros países que não tem esse costume, para eles estranho é você apertar a mão, é você chegar abraçando. Então, se você não entende esses aspectos, você também não vai entender muita coisa, né? Vai achar que é bobagem. E os filosóficos, tudo isso produz as nossas relações de contexto. Aí na página 23, se vocês olharem, nós temos uma questão analisada do Enem. Olha só, gente. Bactéria, coronavírus. Isso aqui já tem uns anos, viu? Igualzinho o corona, né? Estou tão sozinha, vou me duplicar. Oi, você sempre vem aqui? Que cara chato, vai todo mundo embora. Aí vem a pergunta. São características do tipo de reprodução representado na tirinha. Ó, aí vem simplicidade, rapidez, variabilidade, gametogênese, clonagem, parará, parará. Essa questão é uma questão ligada, à biologia. E que você vai usar essa situação para entender, né? O que tipo de reprodução se dá aqui para entender esse texto. Você vai precisar de que? Lembra dos 3 que eu falei? Conhecimento linguístico, conhecimento de mundo e conhecimento teórico. Você tem uma tira de quadrinhos que envolve interpretação textual ligada à área da biologia. E lá vai eu de novo, que aqui está quente, gente. Meu Deus do céu. Hoje está feroz aqui, hein? Então, ligado a essa área da biologia. Então, vocês veem como que são 3 elementos que se juntam, que se unem para formar um sentido, que é o sentido textual. Por isso, a atenção ela é necessária. Olha quanta coisa. Esses dias eu mandei um memezinho para vocês da química, lembra? Né? Hidrocloroquina, o que é lá, o que é isso? A pessoa, química, aquela coisa, meu Deus, onde que eu vou usar isso? Olha aí, né? Como que a gente agora está vendo coisas
e coisas associadas a este momento que nós estamos vivendo e que nós podemos manifestar o nosso discurso de diferentes formas. Bom, crianças, é isso. Hoje nós terminamos esse livro 2 de interpretação textual. Se organizem, não se esqueçam. Tentem sempre fazer os exercícios durante a semana para não ficarem sobrecarregados. E aí, quando o professor estabelecer a data de recolhimento, não ficar todo mundo doido, tá? Um abração. Até a próxima aula.